Olá, no vídeo de hoje vamos falar de importantíssimos assuntos que impactam diretamente na sua vida. Reforma trabalhista, relação patrão-funcionário-justiça, direitos de família, divórcio, contratos de relacionamento, regime de bens e pensão alimentícia. E vamos falar também da recente reforma da Previdência Social. Formada pela Unipitã de São João del Rei, com escritório em São Brás do Suaçuí e Entre Rios de Minas, Minas Gerais, eu converso hoje com a doutora advogada Yara Vancelotti. Seja muito bem-vinda ao canal. Reforma da Previdência Social. O que realmente mudou? A aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade e a aposentadoria rural. A aposentadoria por tempo de contribuição vai ser extinta. Daqui a alguns anos não vai mais existir a aposentadoria por tempo de contribuição. Quem está começando a contribuir agora não vai se aposentar por essa forma. Quem está assistindo o vídeo vai parar de contribuir. Não, quem já está próximo de se aposentar, aí vai entrar nas regras de transição, que é exatamente para quem está próximo de se aposentar não ter essa frustração. Aí eu estava próximo e agora não vou me aposentar mais. As regras de transição, elas aumentam um pouquinho sim o tempo de contribuição ou exigem a idade um pouco maior, mas não tanto quanto lá o objetivo final, o que prevê a reforma. Na aposentadoria por idade, antes da reforma, o homem se aposentava com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A mulher com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Após a reforma da Previdência, o homem vai se aposentar com 65 anos de idade, então a idade não alterou, mas ele vai precisar de no mínimo 20 anos de contribuição. A mulher, por sua vez, ela vai precisar ter no mínimo 62 anos de idade. Então passou aqui de 60 anos para 62 e 15 anos de contribuição. Por fim, na aposentadoria rural não teve alteração com a reforma. Então, permanece o homem com o requisito de 60 anos de idade, a mulher 55 anos de idade, e tanto o homem quanto a mulher precisam ter 15 anos de atividade rural, pelo menos. Você que é da zona rural, você que trabalha no sítio, na fazenda, não teve alteração. 15 anos comprovados que trabalha no meio rural. Isso. E aposenta com? Homem com 60 anos, mulher 55 anos. Direitos de família. A pessoa que sai de casa, ela perde o direito à casa? Em regra, não. O Código Civil prevê a usucapião familiar. Traz alguns requisitos em que, se um do casal sair de casa, vai haver a perda do direito à casa, mas a lei traz requisitos. Quais são? A pessoa tem que ter abandonado o lar durante o prazo de 2 anos, essa pessoa não voltou, e aí, atentando-se a demais requisitos que a lei traz, pode sim a pessoa que ficou no imóvel ter direito a ficar integralmente com aquele bem. Mas aqui a lei fala em abandono do lar. Na justiça há até uma discussão sobre o que seria esse abandono do lar. De forma, a maioria dos juízes entendem que esse abandono é quando a pessoa sai de casa, por exemplo, sem um aviso prévio, ela simplesmente some, deixa a família desamparada. Num tempo de 2 anos. 2 anos. E aí... Ou seja, numa discussão ali de casal, a mulher sai para se resguardar? Não perde direito. O casal tem a liberdade de se separar, de não ficar mais junto, e a pessoa saindo de casa, ela não perde direito nem à casa, nem nenhum outro bem. Só no caso de abandono do lar. Contrato de namoro, um assunto muito recente aí nos dias atuais. Como se dá esse contrato? Esse contrato é válido? É para namoro? Pode ser para casamento? É um acordo entre as partes? Então, a legislação reconhece o casamento e a união estável como aptas a gerar efeitos patrimoniais, que quer dizer, havendo a separação do casal, tanto no casamento quanto na união estável, um terá direito nos bens do outro, respeitados, claro, as regras do regime de bens adotado.
O contrato de namoro, ele veio como uma tentativa de resguardar, de deixar claro que aquele relacionamento é um namoro e não uma união estável. Contudo, se na realidade o relacionamento tiver características de união estável, se na verdade for uma união estável, então esse contrato de namoro, ele não vai ter eficácia, porque vai prevalecer a realidade em face do que está ali no contrato. Namoro e união estável são diferentes. Na união estável, o casal tem um intuito de constituir família. Eles querem um relacionamento de marido e mulher sem a formalidade ali do casamento. Já o namoro, não há essa intenção imediata, pelo menos, de constituição de família. Estão se conhecendo, namorando mesmo. Um namoro pode durar 10 anos e não ser uma união estável. Então, não tem um requisito de tempo. Vai depender mesmo da intenção do casal. Se o casal praticar o famoso morar junto, quanto tempo um tem direito bens dos outros, sem formalidade nenhuma de documentos, só morar junto? Olha, a lei não determina um tempo mínimo. Vai depender da análise de caso a caso. Doutora Ara, qual foi realmente o objetivo da reforma trabalhista, o que impacta diretamente na vida do cidadão brasileiro? Ok. Inicialmente, sobre os objetivos da reforma trabalhista, nós temos que a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, conjunto de normas principais que regem as relações de trabalho, é bastante antiga, de 1943. Então, ao longo dos anos, foram surgindo novas relações de trabalho, novas formas de relação de trabalho. E a legislação não estava conseguindo acompanhar, em razão de ser bastante antiga, acompanhar essas novas relações, essas novas necessidades. Ou seja, a reforma trabalhista tinha realmente a necessidade de passar? De acontecer, sim. Em alguns pontos, realmente ela veio para regulamentar novas formas de trabalho. E de outra vertente também, de acordo com o governo, ela foi criada para aumentar o emprego e tirar o país da crise econômica. E isso foi feito através da flexibilização das relações de trabalho, dos contratos de trabalho, que a reforma também trouxe. Então, em resumo, os objetivos: adequar a legislação às novas formas de contratação e flexibilizar essas contratações para possibilitar um aumento dessas contratações. Uma forma de novos postos de emprego. Isso. E quais foram os destaques da reforma trabalhista? Sim, alterações que eu entendo bastante importantes, que foram realmente destaques. Uma primeira é a possibilidade de um negociado prevalecer sobre o legislado. Eu vou explicar. Fora as leis trabalhistas, os sindicatos, eles podem fazer negociações com outros sindicatos ou com as próprias empresas. E essas negociações, além das leis, vão regulamentar as relações de trabalho. Antes da reforma trabalhista, o negociado, o acordo, ele não poderia suprimir direitos, retirar direitos do trabalhador e nem diminuir, restringir esses direitos. Após a reforma trabalhista, em alguns casos, o acordo, ainda que venha a retirar direitos ou diminuir direitos dos trabalhadores, ele vai valer em face da lei. Então, a lei dispõe uma coisa, o acordo dispõe outra coisa que é mais prejudicial ao empregado, mas esse acordo vai se sobrepor à lei. Claro, está previsto um rol do que pode ser negociado e do que não pode ser negociado. Segundo destaque da reforma é o contrato de trabalho com cláusula de intermitência. Esse é um novo contrato trazido pela reforma trabalhista. O empregado, ele vai ter períodos de atividade, períodos de trabalho e períodos de inatividade, em que ele não vai trabalhar. Então, o empregador, tendo a necessidade da prestação de serviço, vai convocar o empregado e o empregado pode aceitar ou não aquela convocação. Mas se ele aceitar,
Aí, qualquer das partes, empregador ou empregado, que descumprir o acordado, vai precisar pagar a outra parte uma multa de 50% do que seria devido pelaquela prestação de serviço. Antes da reforma, o tempo gasto pelo empregado de casa até o trabalho, do trabalho de volta para casa, em regra, era considerado jornada de trabalho e deveria ser pago. Após a reforma, a lei não mais obriga o pagamento desse tempo. Existe também a possibilidade hoje, com essa reforma trabalhista, do patrão fazer com o funcionário somente um contrato, não assinatura em carteira? Não, isso de forma nenhuma. A carteira obrigatoriamente precisa ser assinada num prazo, inclusive, de 5 dias, sob pena de multa para o empregador. A não assinatura da carteira de trabalho é ilegal e vai gerar aí ônus para o empregador. E essas novas regras, como podem ser aplicadas? Em regra, falando assim, é necessário analisar cada caso especificamente, mas uma regra geral é que, para os contratos que se iniciaram antes da reforma trabalhista, em 2017, os direitos, as normas que foram alteradas não se aplicam. Contudo, para aqueles que se iniciaram após a reforma, será aplicada a reforma. E tem algumas dúvidas comuns, como por exemplo, quem escolhe o mês de férias, o patrão ou o funcionário? O patrão tem necessidade que o funcionário fique um tempo mais de um ano vencido para férias? O patrão tem essa liberdade de escolher? Não? Como fica isso? Ok. O período para que o empregador conceda as férias para o empregado, após o empregado adquirir o direito às férias, é de 1 ano. Nesse período de 1 ano, o empregador é que tem o poder de escolher o mês de férias do empregado. Vai ser de acordo com o interesse do empregador. Mas, passado esse prazo, aí o empregador vai ter que pagar as férias em dobro. O prazo que o empregador tem liberdade para escolher o mês de férias é dentro daquele ano. Ele não pode fazer o empregado esperar mais de 1 ano. Isso, nem 1 ano e 1 mês, não mais que 1 ano. Senão o empregador vai precisar pagar as férias em dobro. Tá? Agora, foge essa regra de que o empregador pode escolher o mês de férias dentro desse ano quando pessoas de uma mesma família trabalharem na empresa, elas têm direito de tirar férias juntas para poder ter convivência familiar. E a pessoa de 16 a 18 anos tem o direito de tirar férias coincidente com as férias escolares. Então essas são as exceções em que o empregador não vai poder escolher ali o mês de férias. Sobre gravidez, a mulher, ela tem estabilidade no emprego? Sim, desde a confirmação da gravidez, desde o início da gravidez até 5 meses após o parto, a mulher tem estabilidade no emprego, tem garantia no emprego. Ela só vai poder ser dispensada nesse período por justa causa. Inclusive, se a mulher fica grávida ou durante o aviso prévio, ela vai ter o direito de ser reintegrada e vai ter estabilidade. Ainda que ela descubra essa gravidez depois do aviso prévio, se ficar comprovado que ocorreu, que o início foi no aviso prévio, ela tem direito. Por quê? Esse direito à estabilidade é para a proteção da criança, é para a mãe ter uma segurança durante a gravidez e nos primeiros meses do nascimento. Não é um benefício para a mãe, entende? Essa demissão por justa causa, tanto na gravidez quanto em um funcionário comum, que seja sexo masculino ou feminino, como se dá essa demissão por justa causa? A lei, ela prevê hipóteses que ensejam na justa causa. Que, por exemplo, uma hipótese, improbidade, é o caso do empregado desonesto que pratica alguma conduta desonesta. É uma causa de justa causa. Muito bem, foi um prazer ter conversado esse bate-papo aqui com a doutora. Quero agradecer aí você que assiste o canal Bom Entretenimento. Pode dar o like, pode compartilhar, que esse assunto importa na sua vida e na vida do seu amigo, do seu vizinho, do seu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Compartilha, deixa o like. Obrigado, doutora. Obrigada também. Te vejo no próximo vídeo.